Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o nosso podcast semanal de notícias e dicas de SEO. Vale lembrar também que temos uma newsletter semanal de SEO, na qual você pode se inscrever agora mesmo. O link está na descrição desse episódio. E além disso, podemos te ajudar a melhorar os seus resultados de SEO com a nossa consultoria. Basta entrar em contato. Mas me conta, como estão os ânimos pós-feriadão? Espero que cheios de energia para curtir o episódio de hoje. Então vamos para o nosso cardápio do dia. Para começar, o Core Update de agosto de 2023 terminou de rodar no dia 7 de setembro e vamos falar um pouco sobre ele. Eu também abordarei 7 razões para você começar a fazer marketing de conteúdo caso você ainda não faça. Além disso, temos 3 pontos de atenção de SEO para sites de e-commerce. E eu finalizo te dizendo como melhorar a taxa de conversão do seu blog. Bora lá? O Google Core Update de agosto de 2023 terminou de rodar no dia 7 de setembro. Então só agora que ele terminou de rodar, é o momento certo para você ver se o seu site foi impactado ou não e também dar aquela espiada nos concorrentes. Para você ver se o seu site foi afetado, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar do dia 22 de agosto, que foi quando começou o update, até mais ou menos o dia 10, 11 de setembro, e você vai comparar esse período com o período anterior. Se você vê que o seu site ele cresceu de uma forma anormal, e quando eu digo anormal é assim, cresceu mais do que vinha crescendo nos últimos tempos. Ou se ele caiu de uma forma anormal também, ou seja, caiu mais do que ele vinha caindo nos últimos tempos, isso significa que muito provavelmente o seu site foi impactado pelas mudanças de algoritmo do Google. Aqui tem um ponto de atenção. Se o seu site caiu, então o resultado foi negativo, ele muito provavelmente só vai voltar a crescer quando você performar melhorias de SEO nele. Então você precisa tentar entender o que está pior do seu site comparado aos sites que cresceram. E aqui pode ser tanto a parte técnica, quanto o conteúdo, quanto a autoridade. Então você tem que olhar para essas 3 áreas. E se você vê que os outros sites estão melhor nessas áreas, você precisa melhorar o seu para ficar competitivo com eles. Porém, mesmo melhorando o SEO do seu site, pode ser que ele não melhore os resultados num curto período de tempo. Por quê? Existem coisas que o Google só checa durante um Core Update. Ou seja, por mais que você arrume o seu site, talvez você tenha que aguardar o próximo Core Update acontecer, que a gente não faz ideia de quando é, mas geralmente é mais pro fim do ano, para que então o seu site se recupere. Então fique atento nisso para você controlar suas expectativas. Já para você descobrir quem cresceu ou caiu dentro do seu nicho, eu recomendo usar ferramentas como SEMrush, Ahrefs ou uma similar. Com essas ferramentas, você consegue ver todas as palavras que um determinado domínio ranqueia e você até consegue comparar como que estão as coisas hoje em setembro com como estavam as coisas em agosto. Então, dessa forma, você consegue ver quem que está crescendo e para quais termos esses sites estão crescendo e buscar aprender com eles. Quando eu digo aprender com eles, é olhar de forma objetiva para esses sites que estão crescendo e ser muito sincero em analisar o que eles estão fazendo melhor que você. Aí pegue o que eles estão fazendo melhor que você e aplique no seu site esse aprendizado para que você volte a ser competitivo. Por aqui, eu vou fazer muito provavelmente um estudo de quais sites mais cresceram e caíram com o Core Update. Então se inscreva na nossa newsletter, porque é lá que eu vou compartilhar esse conteúdo, beleza? Se você quer saber esse dado, se inscreve na newsletter e não perca. Me conta aqui, quem aqui trabalha o marketing de conteúdo do seu negócio ou cliente? A gente sempre está falando sobre esse assunto por aqui, porque ele é realmente muito importante para uma marca que deseja se destacar no mercado. E se você precisa de um help para defender essa ideia, escuta só esse conteúdo que eu trouxe do Ahrefs com 7 razões para você começar a investir em marketing de conteúdo no seu negócio. Começando pela razão número 1, o marketing de conteúdo ajuda a nutrir e converter leads. Para entender melhor como isso funciona, eu vou te dar o exemplo do Billy, que é um personagem fictício que a gente criou aqui. O Billy deseja aumentar o tráfego do seu site, mas ele não tem conhecimento sobre SEO. Então vamos pensar na jornada do Billy. Ele começa com uma pesquisa sobre
maneiras de obter mais tráfego. Com isso, ele aprende sobre diversos métodos que ele pode usar para obter mais tráfego para o site dele. No meio das várias opções que ele tem, ele compreende que o SEO pode ser uma possível solução para o problema dele. Então aí ele inicia a pesquisa dele sobre SEO. Ele então entende que, muito provavelmente, ele vai precisar de ferramentas de SEO para auxiliar ele no processo. Então ele começa a pesquisar as ferramentas de SEO disponíveis no mercado. Ele lê review e ele compara ferramentas para que ele possa tomar a melhor decisão de qual a melhor ferramenta para ele. Aí ele demonstra interesse por uma ferramenta, faz ainda mais pesquisa sobre preços e funcionalidades. E por fim, aí sim ele realiza a compra da ferramenta. Então vejam que a jornada do Billy passa por 3 fases do processo de compra. A fase do conhecimento, a fase da consideração e a fase da decisão. Ao encontrar conteúdo informativo que ajuda ele a ser guiado nessa jornada, o Billy consegue tomar uma decisão bem pensada sobre a sua compra. Com a estratégia de marketing de conteúdo, você consegue oferecer esse conteúdo informativo e ter mais proximidade do seu lead. Assim, ele se sente mais seguro em comprar o seu produto ou serviço. Então veja, o Billy ele não sabia o que ele precisava. Ele começou com uma busca de como aumentar o tráfego do site dele. Após isso, ele entendeu que SEO poderia ser uma possível solução e que para fazer SEO, o ideal é que ele tenha uma ferramenta de SEO para auxiliar ele nesse processo. Então ele fez a pesquisa, viu qual ferramenta era melhor para a necessidade dele e acabou contratando a ferramenta e seguindo em frente. Isso só foi possível porque a marca trabalhava marketing de conteúdo. Ou seja, se a sua marca não está produzindo conteúdo, dificilmente você vai pegar o seu potencial cliente em diferentes estágios do funil. Razão número 2. O marketing de conteúdo ajuda a educar o seu potencial cliente. Então, com o marketing de conteúdo, você explica de forma detalhada como o seu produto ou serviço funciona. Então, quando o seu cliente adquirir o seu produto ou serviço, ele já saberá os principais detalhes sobre eles. A estratégia da Ahrefs, por exemplo, envolve criar conteúdo que explique como resolver problemas de SEO e marketing usando as suas ferramentas. A ideia é que as pessoas primeiro aprendam a usar as ferramentas e em seguida se inscrevam porque aí eles já sabem como usá-las. Isso resulta na aquisição de clientes mais qualificados, que já conhecem o produto e conseguem obter valor imediato dele, contribuindo para uma maior retenção. Razão número 3. O marketing de conteúdo é escalonável e de longo prazo. Quando você se concentra na criação de conteúdo útil e perene que as pessoas estão buscando, é possível que seu conteúdo alcance altas posições no Google para várias palavras-chave ao longo do tempo. Isso resulta em um crescimento constante no tráfego orgânico de busca. Diferente do marketing pago, onde o tráfego para imediatamente quando a campanha é interrompida, o marketing de conteúdo continua gerando tráfego mesmo se a equipe de marketing tirar um breve descanso. Razão número 4. É mais barato a longo prazo. O marketing de conteúdo muitas vezes é mais econômico a longo prazo. No blog da Ahrefs, eles usaram como exemplo o quanto eles geram aproximadamente de visitas mensais, que é algo em torno de 700 mil visitas por mês orgânicas. Se eles optassem por comprar esse tráfego através do Google Ads, o custo estimado seria de mais ou menos $720 mil por mês, ou $8 milhões por ano. No entanto, como a Ahrefs gasta muito menos do que esse valor em marketing de conteúdo, é razoável concluir que o marketing de conteúdo é mais barato do que os anúncios pagos a longo prazo. Razão número 5. Alimenta o marketing boca a boca. Para quem não sabe, o marketing boca a boca é a prática em que as pessoas recomendam produtos, serviços ou marcas a outras pessoas em suas redes sociais, pessoais e profissionais, ou até mesmo ao vivo. Quando as pessoas são expostas ao seu conteúdo por meio de outros canais de marketing, muitas vezes o compartilham com amigos e colegas. Quando você cria conteúdo relevante, informativo, envolvente e valioso, as pessoas são mais propensas a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e colegas. Isso é especialmente verdadeiro se o conteúdo for útil e resolver problemas comuns enfrentados pelo seu público-alvo. E a razão número 6 é que constrói confiança com os clientes. Ao fornecer um conteúdo útil que ajuda o público-alvo a resolver problemas, você constrói uma relação de confiança com seu potencial cliente. Ao fazer isso de forma consistente, você se torna uma autoridade aos olhos deles e eles passam a confiar em você.
Então eles recorrem a você quando têm dúvidas ou enfrentam problemas e podem até comprar produtos ou serviços que você recomenda. Em essência, o marketing de conteúdo é uma estratégia que se baseia em criar confiança ao fornecer soluções valiosas. E por fim, a razão número 7 é que os seus concorrentes muito provavelmente estão fazendo marketing de conteúdo. Se você não está adotando marketing de conteúdo e os seus concorrentes estão, eles estarão presentes nos resultados de busca quando seus clientes procurarem por soluções para esses problemas. Então eles vão construir a confiança e a autoridade junto ao público, que eu comentei anteriormente, convencendo eles de que o produto deles e não o seu é o melhor da indústria. Você precisa de um help com a sua estratégia de marketing de conteúdo? Nós podemos ajudar sua equipe com SEO. Confira mais informações sobre o nosso serviço acessando o formulário de contato que está na descrição desse episódio. E quem aqui que ouve o podcast tem ou trabalha com e-commerce, hein? Vamos falar sobre isso agora. Modéstia à parte, eu tenho bastante experiência no ramo, mas sei que SEO para e-commerce é sim desafiador. É preciso ter uma equipe dedicada e atualizada, sempre pronta para realizar as melhorias ideais. Se você já trabalha com SEO e está segurando essa marimba de cuidar de um e-commerce, aqui vão 3 pontos de atenção na hora de montar uma boa estratégia de SEO para e-commerce. Então a dica número 1 é: cuidado com a arquitetura de informação do site. Os e-commerces possuem uma grande quantidade de conteúdo para administrar. Ao mesmo tempo, é essencial que os visitantes e mecanismos de busca consigam acessar esse conteúdo facilmente. Organizando todo o conteúdo de maneira certa, você garante uma melhor experiência para os visitantes do site e eleva sua relevância para os principais termos de pesquisa. Por isso é tão importante ter uma boa estratégia para lidar com a arquitetura de informações do site. A arquitetura de um site é a organização e estrutura das informações, páginas e elementos do site. É uma parte fundamental do processo de criação de um site, pois determina como as pessoas irão navegar e interagir com o conteúdo. Uma forma de fazer isso em e-commerces é com o que a gente chama de SEO siloing, ou estrutura de silos. Essa é uma técnica de otimização que envolve a organização estratégica de conteúdo de um site em categorias e subcategorias temáticas relacionadas. A ideia central da estrutura de silo é criar uma estrutura que direcione o tráfego de pesquisa de forma eficaz, concentrando a autoridade de SEO em páginas-chave e tópicos importantes. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma categoria principal no seu e-commerce chamada eletrônicos. Ligada a ela, existem 3 subcategorias principais, que são smartphones, laptops e acessórios. Cada subcategoria possui suas próprias páginas de produtos relacionados. Dentro de cada categoria, há links internos entre os produtos e as páginas relacionadas a essa subcategoria. No entanto, os produtos de uma subcategoria não são excessivamente interligados com produtos de outras subcategorias. Então, ter uma boa arquitetura e trabalhar da melhor maneira os links internos evita erros indesejáveis que podem te levar ao desperdício de budget e até perda de clientes. E a dica número 2 que eu tenho para você é para você caprichar no conteúdo das páginas de categoria. O thin content, ou conteúdo insuficiente, em páginas de categoria de produtos, é um grande problema para e-commerce. Muitas vezes, essas páginas contêm apenas imagens e nomes de produtos, o que é considerado insuficiente do ponto de vista de SEO. Isso é problemático porque as páginas de categoria geralmente têm como alvo consultas populares frequentemente usadas pelas pessoas, como por exemplo, camisetas masculinas. Para melhorar a relevância dessas páginas de categoria nos resultados de pesquisa, recomendo adicionar conteúdo rico em palavras-chave, mas incorporado de maneira natural e útil. A forma de execução pode variar dependendo das necessidades e limitações específicas do site. Por exemplo, é possível adicionar texto no topo ou na parte inferior da página, destacando as características e benefícios daquela categoria. Também é possível espalhar o texto rico em palavras-chave ao longo da página, incluindo tags de cabeçalho e seções de destaque, as heading tags. A dica número 3 é crie descrições que realmente informem sobre o produto. As descrições de produtos devem ser muito bem redigidas. Nada de utilizar descrições fornecidas pelo fabricante, hein? Embora seja tentador, usar as descrições prontas por conveniência não é o ideal. Em vez disso,
é recomendável investir tempo e esforço em escrever descrições de produtos exclusivas que destacam a marca e o que o tornam os produtos especiais. Conhecer o público-alvo é essencial para criar descrições de produtos que forneçam informações importantes e levem os compradores ao próximo passo, que é adicionar os produtos ao carrinho de compras. Na hora de escrever as descrições, não esqueça de usar versões curtas e longas das descrições, usar heading tags, focar nos recursos e benefícios do produto, usar bullet points para ajudar na leitura do conteúdo destacando os principais pontos e também incluir perguntas frequentes que as pessoas têm sobre aquele produto, que é os famosos FAQs. Outra ação importante é ficar sempre de olho nas atualizações do Google. Inclusive, a gente teve um update há um tempo atrás chamado de conteúdo útil, que visa melhorar a classificação de conteúdo original e de qualidade, incluindo esses conteúdos relacionados a e-commerce. Por isso que não é ideal você usar a descrição do fabricante. Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que o seu e-commerce vai melhorar. E se tiver dúvida ou precisar de ajuda com a sua estratégia para o seu e-commerce, manda pra gente no e-mail contato@seohappyhour.com. E a sua empresa ou o seu cliente, eles têm um blog? E como vocês costumam usar esse blog? Bom, ter um blog pode abrir muitos caminhos para a empresa, e tudo dependerá da estratégia que der mais certo para o negócio, o nicho, o cliente e também o momento. Isso mesmo, algo que está funcionando hoje pode não funcionar no ano que vem, e por isso que é preciso realizar testes periódicos para encontrar pontos de melhoria. Essa semana, falamos na nossa newsletter sobre um post da Grow and Convert, em que eles trazem 2 formas de melhorar a taxa de conversão de um blog de acordo com testes realizados por eles. No caso, eles querem usar o blog como uma forma de realmente converter um lead em cliente, e não só atrair para o conhecimento da marca ou do nicho. Então vamos lá que eu vou te contar sobre esses 2 experimentos que eles fizeram. O primeiro experimento foi priorizar palavras-chave de fundo de funil com alta intenção de compra. Segundo o autor do texto, embora as palavras-chave de topo de funil possam ser buscadas por seu público e terem altos volumes de busca, as pessoas que pesquisam esse tipo de palavra-chave não demonstram claramente que têm a intenção de comprar algo. Como resultado, essas palavras-chave de topo de funil têm taxas de conversões baixas. E tentar resolver isso fazendo ajustes de otimização da taxa de conversão em seu site, por exemplo, adicionando CTAs ou pop-ups, oferecendo image leads, oferecendo materiais ricos, adicionando longas sessões vendendo seu produto ou serviço, é improvável que faça muita diferença. Isso acontece porque os visitantes do site que chegam por meio dessas palavras-chave estão ou muito no início da jornada do cliente para converter, ou simplesmente não estão no mercado para o que você vende. De acordo com testes realizados pela Grow and Convert, as postagens de blog que visavam palavras-chave de alta intenção de compra converteram 2.400% melhor em comparação com posts que visavam topo de funil. Em um dos testes, a diferença da taxa de conversão para o topo de funil e fundo de funil foi de 0,20% para o topo de funil e quase 5% para o fundo de funil. Isso é muito expressivo. Mas vamos ser francos. Isso não significa que só fazer post para blog visando fundo de funil vai aumentar automaticamente as suas conversões. O SEO ele exige estratégia e pode ser mais difícil, mas não impossível, ranquear para palavras-chave de fundo de funil sem ter conquistado o ranqueamento para termos de topo e meio de funil também. Então aqui, basicamente, o que o autor está dizendo é muito mais fácil você converter... Vamos pensar assim, vamos voltar no caso do Billy lá, que era o exemplo do Ahrefs. É muito mais fácil uma pessoa adquirir a ferramenta Ahrefs se ela está procurando por melhor ferramenta de SEO ou ferramenta de SEO para pesquisa de palavras-chave do que buscas como o que é SEO, para que serve SEO. Porque se ela tá procurando o que é SEO, ela tá muito no início da jornada dela de descobrir o que de fato é o SEO. E quando ela tá procurando já ferramentas, ou para um uso específico, como por exemplo, ferramenta para pesquisa de palavra-chave, ela já sabe qual é a dor que ela tem. Pô, eu quero pesquisar palavra-chave. Então a chance dela converter, se ela vê que a ferramenta de fato cumpre o que promete, é muito maior. E a segunda sugestão do autor
é que você venda seu produto ou serviço pelo conteúdo do seu blog. Isso significa incorporar ao seu blog post uma discussão convincente sobre o produto ou serviço, se quiser que o seu conteúdo converta. Então, se alguém está procurando, por exemplo, melhor software de gerenciamento de mídia social, a intenção dessa pessoa é aprender sobre os detalhes de várias opções de software. Esses são potenciais clientes que desejam entender as propostas de valor desse software. Se você está usando palavras-chave de intenção de venda no seu conteúdo, então ele precisa discutir o seu produto ou serviço em profundidade, assim como se fosse uma página de vendas. Se você tem dificuldades em como criar esse tipo de texto, sem parecer uma peça de venda, mande suas dúvidas pra gente. Assim, conseguimos estruturar um FAQ e abordar esse assunto novamente em nossa newsletter no futuro. Gostou das sugestões? Já tinha usado estratégias mais agressivas para conversões em blog posts? Se sim, conta pra gente como foi sua experiência. E se você tem dúvidas de SEO, manda pra gente, porque aqui no nosso podcast nós temos o Momento Tira Dúvidas. Pra quem não sabe, o Momento Tira Dúvidas é onde eu, Rafael, respondo de forma 100% honesta as dúvidas que vocês mandaram pra gente com a minha opinião sobre o assunto. Então, se você tem alguma dúvida de SEO, me segue no LinkedIn, que eu sempre crio um post lá perguntando quais são as dúvidas das pessoas para a edição do podcast, ou mande pra gente no nosso e-mail contato@seohappyhour.com. E se você quer que a sua pergunta esteja aqui no formato áudio, mande um áudio pra gente que a gente consegue colocar a sua voz no programa. Olha que legal. Então, começando o nosso Momento Tira Dúvidas de hoje, eu tenho uma pergunta de quem? Adivinhe. O nosso querido Caio Casselli, que tá aqui toda semana, é a pessoa que mais ouve esse podcast. Obrigado, Caio. E ele perguntou o seguinte: Rafa, a gente sabe que linkagem interna é uma ótima estratégia de SEO, mas você acha que há algum limite para essa prática? Por exemplo, se o número excessivo de links internos pode acabar prejudicando mais do que ajudando. Não sei se o Google já comentou algo a respeito. Bom, eu sinceramente não lembro do Google ter comentado algo sobre um limite de links internos, mas eu vou comentar a minha experiência aqui. Eu, particularmente, não vejo um limite de número de links em páginas. Nunca trabalhei em nenhuma estratégia limitando o número de links. Por quê? O que eu acredito é que se aquele link ele não tá lá só por causa de SEO, mas de fato ele vai agregar algo para quem tá acessando o site, ele vale a pena ser acrescido. Então acho que aqui é muito do bom senso, sabe? De você ver se aquele link vai ser útil e também estudar a melhor forma a nível de user experience de como você pode colocar esse link na página. Mas eu não vejo um limite não. Claro que você não quer ter um texto onde todas as palavras são azuis porque todas são links. Mas acho que casando a boa experiência das pessoas com a quantidade de links é a melhor forma de olhar para esse cenário. Só que tem um ponto de atenção aqui. Uma página, ela tem uma determinada autoridade, e essa autoridade ela passa para outras páginas através de links. Quanto mais links você tem numa página, menos relevância você está passando para cada um desses links. Então é como se fosse, quanto mais links você tem, menos força esses links têm. E quanto menos links você tem, mais força esses links têm porque estão passando mais relevância. Então isso às vezes é algo que eu gosto de dosar numa estratégia de linkagem interna também. Resumindo, não tem um limite, use o bom senso, e se fizer sentido para a jornada das pessoas, aquele link pode incluir quantos forem necessários. Beleza? E a segunda pergunta que temos hoje é do Bruno Miranda, e ele perguntou: fale sobre questões do algoritmo já ter o poder de detectar textos feitos por inteligência artificial. Vi alguns posts sobre isso e estudei sobre isso. E ao meu ver, é um assunto que deve ser mais discutido pela comunidade de SEO. A galera tá usando sem restrições, ao meu ver. Bom, Bruno, eu tenho algumas opiniões sobre inteligência artificial e eu vou comentar com você. Sua primeira pergunta: se eu acho que o Google tem o poder de detectar textos feitos por inteligência artificial ou não? Eu acho que sim, porque o Google ele já vem fazendo e estudando sobre inteligência artificial há anos. Ele só não tinha um produto igual o ChatGPT, mas ele já trabalha com isso há muito tempo. Então eu acho que pela sofisticação dos algoritmos que o Google tem, ele é capaz sim de detectar se um texto foi escrito por inteligência artificial ou não.
Mas eu não acho que esse é o ponto da questão aqui. Uma coisa que o Google falou é que para ele não faz diferença se o texto foi escrito por uma pessoa ou com a ajuda de inteligência artificial, desde que o conteúdo seja bom e útil. Então, como que eu vejo? Para uma pessoa que não sabe escrever ou que escreve mal, talvez utilizar a inteligência artificial para gerar o seu conteúdo ou ajudar a gerar o conteúdo pode ser melhor do que não ter conteúdo nenhum. Porque se a pessoa fosse fazer um trabalho com o conhecimento dela, não ia ficar tão bom quanto que a inteligência artificial generativa está gerando. Porque ela não sabe escrever mesmo, ela não tem essa habilidade. Então, nesse caso, entre não ter conteúdo nenhum e ter um conteúdo gerado por inteligência artificial, eu iria com a opção de ter um conteúdo gerado por inteligência artificial. Porque dessa forma, pelo menos, o meu site vai ter conteúdo para ajudar o meu cliente na jornada de compra dele. Agora, o problema da inteligência artificial, e isso o Google falou abertamente, é que a inteligência artificial ela vai gerar conteúdo com base no conhecimento que ela tem. Ou seja, ela vai reescrever textos que já existem, basicamente, é isso que ela faz. Ou seja, o teu conteúdo não vai ter nada de inovador ou nada novo em relação aos conteúdos que já existem. E é aí que entra o problema de SEO para mim. Porque se você não está fornecendo nada novo além do que já existe em outro lugar, por que o Google deveria mostrar o seu texto na frente dos outros? Para mim não faz sentido, sabe? E um outro ponto é que, principalmente nos últimos tempos, o Google ele introduziu um novo E no EAT, né? Então agora é EAT. E esse novo E, ele significa experiência. E a experiência é você contar a sua perspectiva ou a sua vivência em uma determinada situação. Isso é algo que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer. Então o que eu vejo, pelo que eu tô acompanhando do update de agosto que aconteceu agora, tava até lendo um post da Lily Ray recentemente sobre isso, a gente vê que o update tem sim valorizado sites que têm aplicado esforço nessa parte de experiência, de mostrar que de fato eles sabem o que eles estão falando, que eles vivenciaram aquilo. Um exemplo prático disso são, por exemplo, sites de reviews. O Google vem priorizando sites de reviews em que as pessoas de fato testaram o produto e estão dando a opinião delas sobre o produto testado, do que sites de review onde as pessoas criam textos de review baseado em opiniões de outros. Então, eu acredito que quanto mais expertise, experiência e vivência, então quanto mais opinião você colocar no seu conteúdo daqui pra frente, isso vai ser um grande diferencial em relação a conteúdos gerados por inteligência artificial, e o Google tende a priorizar e mostrar esse tipo de conteúdo sobre conteúdo gerado por AI. Então, eu acho que, igual eu vinha falando, as pessoas podem fazer o uso da AI, mas façam com bom senso e tenham certeza de que o output que esse tipo de ferramenta está te gerando é de fato verídico, né? Então, façam cheque os fatos ali antes de sair publicando em seu site. Beleza? E estamos chegando no fim do nosso SEO Happy Hour, gente. Por hoje, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Obrigado pela companhia até aqui. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão para o nosso podcast, é só mandar para contato@seohappyhour.com. E se quiser contratar a nossa consultoria em SEO, pode mandar um e-mail para esse e-mail também, ou usar o formulário de contato que está na descrição desse episódio. A gente se vê na próxima segunda. Se você tiver alguma dúvida sobre SEO, não deixe de mandar para nós. E uma boa semana para você, um grande abraço e até a próxima. Valeu!